É. Muito bem, boa noite a todos. Iniciando os estudos de hoje, nós vamos iniciar com a história da família Lauser. E nós demos como subtítulo Olhando para nós através da família Lauser. Na verdade, esse subtítulo não existe no livro. Nós vamos estudar esse livro do Aguinaldo Paviani, A Vida, Seu Maior Patrimônio, onde ele vai descrever a história da família Lauser. É uma história real, realmente aconteceu, as pessoas existem, ele só mudou os nomes e algumas coisas para a família não ser identificada. E eu achei bastante interessante que ele vai fazendo algumas reflexões na exposição, ele vai narrando a história e trazendo algumas reflexões que nós vamos ver tudo. Bom, e como sempre nós fazemos, antes de iniciar as nossas atividades, a gente faz uma oração no início delas e no término das mesmas. Então vamos lá para a nossa prece inicial. Rogar às forças superiores da vida, aquele amparo, aquela assistência para todos nós. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino orientador e médico de todos nós. Nesses instantes em que nos iniciamos o estudo desta noite, recorremos a Ti, pedindo a Tua permissão para que todos possamos estar sob o amparo dos nossos orientadores e mentores espirituais. Que eles possam vir em nosso socorro, em nosso auxílio, bem como estendendo esse auxílio para aqueles corações que se encontrem em alguma necessidade maior. Pedimos ainda envolver em tuas bênçãos todos aqueles que se unem a nós a partir do plano físico, através das vias da tecnologia, e também aqueles corações que se unem a partir do plano espiritual, buscando, Senhor, aquelas informações, aqueles esclarecimentos e aqueles conhecimentos que auxiliem a todos nós a implementar-nos em nós mesmos aqueles processos transformativos de que tanto carecemos. E nesta hora, lembrando daqueles corações mais rebeldes, junto aos quais jornadeamos pelas estradas da vida, nos processos de aprendizagem, aferição de valores e resgates. Abençoa-os, abençoe também os entes queridos, os familiares, conhecidos, amigos que sabemos estarem passando por processos mais difíceis da sua jornada de crescimento, de evolução. Que eles possam saber retirar destas circunstâncias aquelas lições preciosas para o seu adiantamento e para também, Senhor, o seu reequilíbrio. E que dentro desta mesma pauta possamos encontrar-nos nós outros, sabendo, Senhor, levar o apoio necessário para o esclarecimento destes corações, bem como também termos as forças para sabermos compreender, entender e aceitar as escolhas de cada um e que sirvam para nós de lições preciosas para sabermos escolher o bem sempre. Diante de nossas rogativas, nos pedimos ainda uma vez mais, ser com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, como nós dissemos, estaremos então hoje iniciando a história da família Lauser, e onde nós procuraremos
nos enxergarmos a nós mesmos através da história, dos acontecimentos que a família Lauser vivenciou. Isso é um ponto muito importante nas nossas vidas. A gente saber aprender, tirar dos acontecimentos que nos envolvem, das circunstâncias, das pessoas que caminham conosco, aquelas lições, já que elas estão ali propiciando isso, a gente aprender. A gente não vir também a cair amanhã no mesmo erro. Ou, muitas vezes, nós já passamos por alguma situação similar e não soubemos aproveitar, não sabemos olhar para aquilo com outros olhos. Então, através da família Laus, que a gente saiba fazer isso e vamos ver lá o que é que ela está nos ensinando, o que nós podemos aprender com elas. Ernestino Zorotti estava inquieto e tenso por se encontrar num leito de hospital e em razão do horário, quase 3 horas. Já era madrugada e o silêncio quase absoluto. O velho Ernestino herdou de seus pais várias empresas, quando ainda era jovem, e graças à sua habilidade para os negócios, em pouco tempo triplicou a pequena fortuna. Apesar da idade denunciada pelas rugas na face e pelos cabelos brancos, tinha uma expressão jovial. Namorou muito, casou-se e divorciou-se algumas vezes. Teve uma filha. Em outras palavras, viveu a vida intensamente. Entretanto, a expressão viver a vida intensamente, entre aspas, deixa espaço para dúbias interpretações. A vida não é um patrimônio? Vivem intensamente os entusiastas pela vida, os que amam, os que são apaixonados pela existência, aqueles que tiram lições preciosas dos momentos de dor. Muitos acreditam que estão vivendo intensamente, mas apenas estão dilapidando o maior patrimônio que possuem. Ernestino, segundo a visão materialista, soube viver a vida. Muitas viagens, muitas festas, muitas mulheres. Numa visão espiritual, viveu a vida, mas não mergulhou na própria existência. No entanto, os últimos acontecimentos haviam abalado profundamente o velho Ernestino. Foi tudo de repente. Ao sair de uma churrascaria com a filha, passou mal e desmaiou após forte dor no peito. O socorro foi rápido, mesmo porque Ernestino era um empresário respeitado. Vários exames foram realizados, entre os quais eletrocardiograma, ecocardiograma e cintilografia cardíaca. Os exames acusaram um fornecimento inadequado de sangue ao músculo cardíaco, devido ao crescimento de depósitos gordurosos e ceráceos na parte interna de suas artérias. Em outras palavras, ele apresentava doença arterial coronariana e séria. Em breve, submetido a uma cirurgia de revascularização. Embora a gravidade do caso, já que Ernestino tinha 75 anos, esse não era o seu único problema de saúde. Referimos-nos à saúde considerando-a em termos mais amplos. Não só seu corpo estava adoecido, mas também sua alma.
Aí nós vamos parar aqui e vamos fazer algumas reflexões antes da gente prosseguir. Acho melhor a gente irmos fazendo isso, escalonando por partes, para ficar mais fácil e para a gente poder também, talvez, me parece, absorver melhor as lições, as informações. Bom, aqui está se colocando sobre a situação do Ernestino, né? Ernestino Zorotti. Ele se encontrava inquieto e tenso. Esta é uma situação que muitas vezes nós vivenciamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Só que a gente não para muito para olhar essas questões, abordar isso, ou reavaliar isso. Na verdade, dentro do padrão que nós vivemos, que é um padrão de total automatismo, nós vivemos num estado de consciência de sono, no qual a nossa atenção e as nossas preocupações estão voltadas pelos quefazeres da vida, em termos de ganhar dinheiro para poder comer, para poder se divertir, ter coisas, apartamento, um lugar para morar, carro, etc. Essas coisas da vida, normais da vida aí. Então, nós estamos dentro daquela parábola de Jesus, preocupados com o que comer, com o que vestir e onde ficar, onde estar, onde morar. Então, mais ou menos as três preocupações básicas, né, da humanidade. Tanto é que Jesus vai falar que os pássaros tinham ninhos, os lobos tinham seus covis, mas o filho do homem não tinha nem onde recostar a sua cabeça. Não tinha nenhuma pedra que pudesse recostar a cabeça, ou seja, fazer dela travesseiro. E Deus atende a todos. Ele tem essas colocações no Evangelho. A gente lê isso lá, acha até bonito, às vezes até interessante, poético. A gente não para pensar que quando ele está falando isso de cada um de nós. Se isso valia lá para os judeus daquela época, esse é um som, é um tino, é um chamado que vale para a humanidade em todos os tempos. Isso porque nós vivemos preocupados e envoltos com essas questões materiais que nós estamos começando falando. Nós vivemos dentro dessas preocupações materialistas e preocupamos com mais nada. E dentro desse quadro, a gente vive ainda uma situação de consciência de sono que nos impede. A própria consciência de sono já em si é uma barreira para que a gente pudesse pensar em algo maior, em algo mais importante, tudo mais. E essa, junto ainda com essas preocupações, é que a gente não pensa em nada disso. Nós não preocupamos com as questões superiores ou de autoconhecimento, nada disso. Diante desse quadro, a gente não se olha, a gente não se vê. A gente não para olhar para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, e ver como é que eu estou, como é que estou me sentindo, como é que está meu corpo ou não. Essas preocupações para nós não tem sentido. Então a gente vive muitas vezes em alguns momentos ou vários momentos de inquietude, de tensão, de estresse. A gente também não se dá conta disso. Da mesma forma, a gente vive o contrário e vamos levando. A nossa preocupação é olhar lá para fora, correr como os outros atrás dos prejuízos materiais, econômicos e financeiros da vida. Sem nenhuma outra preocupação, como se fôssemos viver aqui eternamente, como se a vida física fosse eterna, sem fim, sem limite. E a finalidade da vida seria essas questões. O mundo físico, nós vivemos em função disso. A gente vê todas as pessoas vivendo, apesar de se dizerem religiosas, a gente vê isso aí em todas as áreas, em todos os campos das nossas relações, a gente vê as pessoas estão vivendo em função dessas coisas. Do poder,
do ganho político, do ganho econômico, do ganho financeiro, do ganho do prazer, do ganho de viver as satisfações e os prazeres que a vida oferece. A gente já cansar de ouvir que tudo isso é ilusão, tudo isso não tem sentido, são tesouros que a traça corrói, a ferrugem consome, a gente não tem essa preocupação. Isso aí é só menos importante, isso é coisa de religioso, coisa de fanático. E mesmo aqueles que se colocam dentro desses quadros também vivem da mesma forma, não vivem diferente. Então, se a gente pegar o ateu e o religioso, qual que é a diferença entre eles? Nenhuma. Só porque um não acredita em Deus e o outro diz que acredita, mas o caminho, o alvo para o qual eles estão indo é o mesmo. As preocupações deles não estão muito diferentes, não. Bem, e o Ernestina estava nesse quadro de inquietude, de tensão, porque se encontrar no hospital, já pela madrugada, e após sentir passar mal, ter algum problema aí, tudo indica que seria na área cardíaca. E aqui vai trazer um quadro da vida de Ernestino, né? Ele herdou do pai, então não foi uma conquista dele, foi uma herança, várias empresas. Diferente é que ele soube, de alguma forma, manter isso e até multiplicar essas questões econômicas e financeiras. O que muitas vezes, muitos não fazem isso. Muitos, às vezes, herda grandes heranças, mas acaba perdendo. Acaba consumindo tudo e fica na miséria. Você está falando isso, lá na minha terra, era mestre da gente ver isso quando eu era pequeno. Aquelas famílias que eram muito ricas, plantador de café, muito ricas, ricas mesmo. Aí os pais morriam, deixavam aquela herança imensa para os filhos não conseguiam mantê-las. No instantinho ficavam pobres. Aí, quando eu conheci o Espiritismo, a dirigente da minha reunião lá explicando o porquê disso, né? Porque não adianta você deixar para alguém alguma herança, se aquela pessoa não tem merecimento, não vai ficar na mão dela. Entendeu? Eu não sei se nem é questão de merecimento. Muitas vezes a pessoa, como não foi uma conquista, é aquela história, tudo que não é conquistado, vem fácil e vai fácil. Porque a gente não valoriza, a gente não dá valor àquilo, não tem maiores preocupações. E muitas vezes a gente está vivendo dentro daquele quadro que a gente acabou de falar. Só das conquistas financeiras, de aproveitar a vida, apreciar a vida. De alguma forma, vamos falar, não é experimentar, é apreciar, né? Ou degustar, não é bem degustar, é mais do que isso. Viver as satisfações que a vida propicia. E a preocupação é só essa, então acaba muitas vezes consome tudo. E tudo aquilo que a gente vai tirando e não repõe, a tendência é chegar um momento vai ficar vazio, seja ele qual for. Bom, então ele vai descrevendo essa situação, a posição de Ernestino. Ele já tinha uma idade mais avançada, tanto é que ele já tinha rugas pelas faces, cabelos brancos. Mas, apesar de tudo isso, ele ainda tinha uma expressão jovial. E namorou muito, casou-se e divorciou algumas vezes e teve uma filha. Bom, muitos de nós passamos por isso, ou vivenciamos essas questões. A gente namora muito, casa, às vezes divorcia, casa outra vez, tem filhos. Então, mais ou menos é coisa comum para muitos de nós. É aquela história que nós estamos falando. A gente vive a vida nesse espectro, sem preocupações outras. As outras preocupações, para nós, está no terreno das ilusões, do misticismo, ou até da loucura. E a gente tem aí, então, uma inversão de valores, e nós estamos invertendo os valores. A gente valoriza o que é temporário e despreza o que é permanente, o que vai sobreviver.
Então, realmente uma loucura que nós vivemos dentro dela. Então, ele vai falar que ele viveu a vida intensamente, o Ernestino. Talvez nem todos de nós vivemos a vida dentro desse patamar, poderia dizer, fulano viveu a vida intensamente, ou eu vivi a vida intensamente. Alguns, sim, podem dizer isso. A gente vê isso no estudo do Enneagrama, isso fica muito claro para nós, essa diferenciação, como é que os tipos abordam essa forma de viver. Bom, só que essa expressão, viver a vida intensamente, ela vai deixar espaço para dúbias interpretações. A vida, por quê? Porque a vida não é um patrimônio, ele nos pergunta, o Aguinaldo. Ele vai colocar que vivem intensamente aqueles que são entusiastas da vida, aqueles que amam, os que são apaixonados pela existência e aqueles que tiram lições preciosas dos momentos de dor. Este aqui é algo realmente importante e interessante para nós. Sabermos tirar lições preciosas do momento de dor. Algo que nós temos muitas dificuldades de fazer isso, em função do nosso baixo nível de amadurecimento emocional e psicológico. Então, a dor para nós, o sofrimento para nós, é algo que a gente não vê com bons olhos. A gente sempre vê como algo destrutivo, como algo negativo, como algo que tem que ser rejeitado, tem que ser evitado, tem que se fugir dele. Mas não. A dor é como... O que significa a dor no plano físico, do corpo físico? Quando a gente sente dor no corpo físico, ela é um alerta para indicar que tem algo errado. Tem algo que não está dentro do quadro, ou da linha, ou da rota que seria melhor, seria correta, natural. Essa é a função da dor. Se nós não sentíssemos dor, falando de dor física, biológica, dor corporal, a humanidade não sobreviveria. E a gente queimar a mão lá, você tira a mão do fogo porque você sente dor. Se você não sentisse dor, é queimar. Você se queimar todo. Então, a mesma coisa no espinho, seja qualquer coisa. Então, a dor é um mecanismo para nos alertar de que algo está errado. Algo não está passando bem. Então, a gente deveria bem dizer a dor. E se a dor no campo físico é assim, seria diferente no campo emocional, psicológico, espiritual? Não. Então, a dor, o sofrimento, é uma indicação de que o nosso roteiro está errado. Tem alguma coisa errada na nossa caminhada, na nossa percepção de vida, na nossa abordagem da vida, no nosso entendimento. Alguma coisa está fora do quadro, alguma coisa não está bem. Então, em vez de a gente aproveitar-se, a dor vem também no campo espiritual, no campo emocional e no campo psicológico, nos convidando a fazer uma reavaliação, fazer uma revisão, fazer uma reflexão. Ou seja, vai nos chamar a atenção de que, olha, alguma coisa aí está errada, alguma coisa não está bem. É melhor você rever suas posturas, seus comportamentos, suas atitudes, quais os pensamentos que você está alimentando, quais os sentimentos que você está mantendo, porque algo não está bem. Só que, em vez de a gente fazer isso, a gente acaba amaldiçoando, como a Vicentina está lembrando ali, maldizendo, a gente acaba maldizendo, se revoltando contra a vida, contra Deus, achando que isso é injustiça, eu não merecia isso. A gente não para pensar, para refletir, para reavaliar por que eu estou passando por aquilo. Isso para nós não tem sentido, não tem significado. Mais uma vez,
movidos pelo quadro de sono que nós nos encontramos, nesse quadro de automatismo, e como o nosso alvo, nosso objetivo é de desfrutar dos prazeres materiais, daquilo que a vida nos proporciona, a gente está correndo atrás disso, e por isso a gente corre atrás do dinheiro, do poder, porque isso vai propiciar a gente nos trazer condições de desfrutar melhor das coisas materiais, dos bens que a vida proporciona, esses bens materiais, econômicos, financeiros, etc. Então, como o nosso objetivo é esse, e a dor e o sofrimento é um impeditivo, a doença é um impeditivo para que eu corra atrás dessas coisas. Então, minha preocupação é só isso. Aí eu começo a maldizer, a amaldiçoar, a ficar com raiva, ficar revoltado, porque aquilo que eu estou sofrendo está me impedindo de correr atrás dessas coisas, em vez de eu fazer uma reavaliação. E dentro desses aspectos também, então, quando eu estou vivendo dentro de uma situação difícil, de uma situação que está batendo contra mim, ou de alguma forma está revolvendo as minhas emoções, o meu ser, de alguma maneira, eu teria que parar. Por exemplo, às vezes, quando o outro grita comigo, ou quando o outro me maltrata, quando o outro não me trata bem, eu também deveria, dentro desse quadro, porque é um quadro de sofrimento para mim, eu parar ali, peraí, deixa eu rever isso, deixa eu reavaliar isso, deixa eu ponderar isso melhor, por que está agindo assim? Então, assim, nós estamos sempre dando o controle da nossa vida para os outros. A gente está colocando o controle remoto nosso nas mãos alheias. A gente está sempre entregando o nosso controle de nosso ser nas mãos do outro. Eu permito que o outro me comande de alguma forma, ou seja, eu sou apenas uma marionete. O outro está puxando as cordinhas e eu estou agindo conforme o outro está puxando as minhas cordas. Em vez de eu parar, não, peraí, deixa eu começar a cortar essas cordas e começar a assumir o controle da minha vida. Hoje mesmo eu tive um sonho deste, que eu encontrei com alguém, e no sonho, na discussão lá, tinha uma escadaria que a pessoa estava lavando, e eu ia subir pelas escadas, e a pessoa falou assim, não, você não pode subir. Eu falei assim, mas escuta, eu preciso chegar no segundo andar, tem alguns problemas para resolver lá, eu tenho que passar por aqui. Ah, não pode, porque eu estou lavando aqui. E eu olhei assim para as escadas, vi realmente assim, ela tinha lavado a escadaria ali, mas alguém passou na minha frente e ficou as marcas. Pois realmente você tem razão que mas não tem outra. A pessoa passou por aí, deixou marcas, estava com barras pegadas com lama, com sujeira, poeira, aquelas coisas todas. Eu sinto muito, mas eu tenho que passar. Ah, não, você não vai passar. Aí eu falei assim, mas olha, eu necessito, tem que chegar lá, como é que eu vou fazer? Não tem outro jeito. Aí falou assim, não, pô, aí começou a chorar e falar que ninguém a respeitava, que ela era maltratada, que era tratada como escravo. Eu falei assim, opa, peraí, minha filha, são duas questões. Então, aí são dois pontos. Uma coisa, realmente, você está fazendo o seu trabalho, realmente você precisa fazer a limpeza aí. Eu acho que você escolheu um horário um pouco infeliz para limpar isso aí, porque as pessoas estão precisando subir nas escadas e você foi fazer a limpeza exatamente na hora que as pessoas tinham necessidade de subir. Então, essa é uma questão. Outra questão é como você está recebendo a forma como as pessoas estão te tratando. Que as pessoas podem te tratar de qualquer forma. Te menosprezar, ver até você como um escravo, não te dar nenhum valor, não, nada disso. De muitas outras formas. Te xingar e tal. Mas como você recebe isso dentro de si, já é uma questão sua. Você que tem que procurar ver aí, reavaliar, rever, para você assumir o controle da sua vida. É o que vale aqui para nós. Só que muitas vezes nós não conseguimos, nesses momentos de maior tensão, de conflito,
de atrito, de perturbação, a gente se perde também dentro daquela situação. Ou seja, nós não passamos de marionetes. Por isso que, muitas vezes, dentro da área da psicologia, muitas vezes é falado que nós somos massa de manobra. E somos. E a nossa vida está nas mãos dos outros. Mas isso em função desse estado de sono que a gente vive, de falta de conhecimento de si mesmo, sem a menor preocupação com essas questões para nós não tem a menor importância, não tem o menor sentido, às vezes. E a nossa preocupação é de obter ganho material, ganho financeiro, correr atrás do meu salário, do ganho, para que eu possa me investir, que eu possa comer, que eu possa ter onde morar, ou seja, dessas questões materiais. E essas questões de ordem, de autoconhecimento, autocontrole e tudo mais, isso não tem razão de ser. Isso não tem prioridade alguma. A nossa prioridade é realmente viver as questões do campo material, do campo emocional. E a gente vê que o Ernestino, ele vivia dentro desse quadro. Mas pera só um minutinho. Mas isso aí que você está dizendo, tem uma também, que a própria pessoa, às vezes a baixa estima dela impede dela manifestar ou então ter uma postura diferente. O problema Porque se ela não tivesse a baixa estima, não agiria dessa forma. O problema não é os outros, somos nós. Nós, dentro desses quadros de conflito, de atrito, de maior desarmonia, como é que eu me ajo? E por quê? Então, eu tenho que começar a trabalhar uma questão de autoconhecimento. Porque cada um de nós vai reagir, ou dentro dessas situações, por alguns motivos específicos. Então, não dá para determinar assim, todo mundo age por baixa estima. Não. Pode ser que, numa grande maioria, ou numa parcela, essa questão da baixa estima seja algo prominente ali, ou algo até dominante. Mas isso seria o dominante mesmo, ou tem outras questões? Então, entra aí uma série de fatores. A gente vive dentro de um automatismo, num estado de consciência de sono, a gente não se conhece, não temos preocupação nenhuma com isso, a nossa atenção está totalmente focada no mundo externo, na questão de alimentação, vestuário, habitação, procriação, todas essas questões de ordem material. Aí, viver dentro dessa situação é normal e natural. E mesmo nós, mesmo aqueles que dizem estar numa busca de espiritualização, de crescimento, de melhoria, de transformação, de reforma íntima e blá, 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 salvação e tudo, mesmo nós que estamos nessas linhas, nesses momentos a gente não consegue agir dentro de um quadro diferente. E isso é bastante interessante. Porque num quadro de harmonia, de tranquilidade, todos nós somos anjos. Mas a gente não é. Inclusive, até eu estava pensando em fazer uma live dentro desse assunto, até fundamentado numa lição do André Luiz no Agenda Cristã. Como é que é? Ajuda-te sempre, né? Ou ajude sempre. Deixa eu ver aqui, tem que ter anotado aqui o título. Falar para vocês corretamente. No capítulo Ajude Sempre. É o capítulo 12 do Agenda Cristã. Estamos até pensando em falar uma live dentro desse assunto com o seguinte tema. O tema seria este. Somos quem mostramos ser? Nós somos quem nós mostramos ser? Porque nas nossas relações, nas nossas interações profissionais, sociais, a gente se mostra uma pessoa compreensiva, cordata, entendida. Somos isso mesmo? Infelizmente, não. A gente só vamos ver uma pessoa realmente quando a gente pisa no calo dela.
A gente pisa, como diz o Gurdjieff. O Gurdjieff, ele tinha uma estratégia, ele falava isso, que ele tinha uma estratégia para conhecer as pessoas, e ele tinha um dom. E quando ele encontrava com alguém, ele conseguia descobrir o calo mais frágil daquela pessoa. Ele ia lá e dava um pisão no cara da pessoa, aí a pessoa se revelava o que é. E nós somos assim. Nós só realmente nos revelamos o nosso estado de ser nesses momentos de atrito, de dificuldade, de confusão. É nesses momentos que nós vamos nos revelar quem somos verdadeiramente. Se você quer se conhecer, e se nós queremos nos conhecer, queremos nos avaliar, qual que é a nossa posição espiritual, qual que é a nossa posição de amadurecimento psicológico, emocional, então procure se ver quando alguém te agride, quando alguém te ataca, quando alguém pisa no seu pé, no seu calo. Nesses momentos é que nós vamos nos vermos realmente. Por isso que dentro das linhas do xamanismo, dentro da linha xamânica, tem uma linha lá dentro da linha, eu diria que é a linha esotérica dentro do xamanismo, que é dos sábios toltecas. Eles diziam que nós devemos procurar um pequeno tirano e nos colocarmos sob a guarda desse tirano. Aí, por que pequeno tirano? Então, por exemplo, você procura um fazendeiro que gosta de escravizar os outros. Um político, alguém de poder. E ele chamava essas pessoas de pequeno tirano. Por quê? Porque eles são tiranos dentro da ilusão. É aquilo que Jesus falava, você pode destruir o meu corpo, mas você não vai me destruir a mim mesmo, nós somos seres imortais. Então você procura uma dessas pessoas, difícil de conviver com ela, nossa, aquela que te dá nos nervos, ela vai ser o seu professor. Essa é a mesma linha que é trabalhada dentro, por exemplo, do Enneagrama. Quando o Oscar Ichazo criou o grupo, que convidou Cláudio Naranjo e outras pessoas, o trabalho que eles foram fazer é de rala ego. O que significa isso, gente? Ralar o ego. Você achar que ele lá vai lá para ele te elogiar, oh, como você é bonita, você é muito doce, é uma pessoa muito gentil, bacana. Nossa, você é um anjo no céu. Não tem sentido. Dentro dessa... Por isso que eu trabalho com o Gurdjieff, trabalho com essas pessoas, é muito difícil. Eu caí dentro de um grupo espírita que fazia um trabalho mais ou menos nessa direção. E eu cheguei lá achando que dá conta. Pedi pinico. No final, estava pedindo pinico, não dei conta de lidar com a situação. E realmente é muito difícil viver nessa situação. Aqui, ó. Tem aqui minha cabeça que não deixa eu mentir. O cabelo começou a cair e eu cheguei aí até no André Luiz fazer consulta, que eu estava entrando num quadro de pânico, de desespero. Quase embarquei numa noia. Mas tem uma também. Total. Assim, é uma coisa você trabalhar suas dificuldades, primeiro, quando você tem consciência delas, e não importa. E segundo, você trabalhar não coletivamente. É a mesma coisa que no grupo agora. Aí você sabe, pelo mundo espiritual, uma dificuldade de alguém e põe escancara para o grupo todo. Todo mundo assistindo. Eu acho que é mais difícil. Isso não é questão de orgulho, porque eu acho que é mais difícil. Não é orgulho, não? O que é isso, então? É humildade? É orgulho? Isso é humildade? Você está sendo humilde? Eu pensei que não fosse orgulho. É orgulho. Porque quando você enfrenta uma exposição pública, você tem que superar orgulho, vaidade, preservação de imagem. Sua imagem está sendo destruída. Esse negócio de imagem... Lugar, né? Esse negócio de imagem, tudo em torno de vaidade. Atrás da vaidade vem, quem sabe lá, orgulho e inveja. São os dois esteios da imagem. E a vaidade, né? Os três esteios da imagem. Vaidade, o orgulho e inveja. É.
E se a gente não tivesse inveja da beleza do outro, do status do outro, da condição do outro, da situação do outro, a gente não teria essas preocupações de preservar a minha própria imagem. Isso aí nem cai nem do quadro de orgulho. Isso é uma questão de orgulho. A gente não gosta de ser exposto, né, no público. Então, quando a espiritualidade age assim com a gente, que ela não expõe, ela está agindo dentro de um quadro de compreensão, de compaixão para conosco, por saber das nossas dificuldades. Então, agora, a gente encontrar um mestre, como Jesus, por exemplo, que já tinha esse saber, tinha esse conhecimento, tem essa delicadeza conosco, aí o problema é, eu tenho condições de ter um mestre deste? Porque eu tenho que saber aproveitar as oportunidades. Então, quando a espiritualidade nos trata com compaixão, a gente tem que saber aproveitar aquele momento, entender aquilo e agir dentro dessas linhas, que é das linhas do amor. Só que o que a gente faz? A gente se faz de cego, a gente se faz de desentendido, caímos na acomodação, na preguiça, no desânimo. Ah, não, deixa para lá, não, deixa isso quieto. A gente não quer mexer na ferida. Então aí é preciso de cair dentro das linhas da dor. Como a espiritualidade superior, ela não vai trabalhar nessa linha, aonde que nós vamos ter que estar? E com quem? Com a espiritualidade inferior, que são os inimigos, é aqueles que nos querem torturar, que nos querem esganar, que nos querem matar, porque eles não têm nenhum pudor de julgar na nossa cara os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Mas aí a gente vê a importância que é a gente se conhecer, né? Porque hoje eu vi na televisão, eu ouvi uma pessoa reclamando que ela foi chamada de gorda. Essa pessoa é gorda. Aí eu falei assim, gente, tirando a falta de respeito, essas coisas, eu pensei assim, gente, mas a pessoa não mentiu, não, a menina é gorda mesmo. Aí eu disse, olha o nível que a gente. É igual esse negócio de preconceito, de racismo. Alguém entra na justiça que alguém falou lá que a pessoa tem outra cor, diferente da que é branca, por exemplo. Porque todas as cores são cores. Entra na justiça. Tirando a história do desrespeito, a pessoa não mentiu, não. Aí eu fiquei pensando assim, olha o nível que nós estamos ainda quando fala alguma coisa que nós temos, ou então que nós somos. Pois é, isso demonstra que nós não nos aceitamos, que nosso orgulho é muito grande, que a gente não sabe, não dá conta de trabalhar com o concreto, com o real. Então você fala para mim, senhor Carlos, você é careca. Sim, você mentiu não, falou a verdade. Vou falar o quê? Não, você não é careca, você é calvo, você já tem cabelo ainda. Você é barrigudo. Mas, verdade. Você está enrugado. Verdade. Você é velho. Verdade. Você é burro. Bom, você até me pode achar que eu sou burro. Tudo bem, é um direito que você tem de me achar burro. Pode falar, Carlos. Ô, Carlos, assim, eu acho assim, por exemplo, você sabe que regras não é conceito, né? E às vezes eu fico muito brava de regras e tudo mais. Mas tem várias regras que eu aprendi na minha vida, né? Que a gente respeita, que é exatamente, vamos supor assim, essa questão que a Vicentina falou primeiro da baixa estima, né? Que eu sei que tem mesmo. Tem gente que não liga, tem gente que liga, mas existe. Existe sim, né? A pessoa, quando ela não está bem, ou então ela está num momento de baixa estima, ela realmente vai aceitar tudo e vai realmente ficar no chão. Existe essa questão de ser exposto. A questão de ser exposto não é só, para mim, não é só vaidade, não é nada disso, porque na hora que alguém te expõe, se você é uma pessoa mais discreta e não quer que haja um debate, uma coisa é alguém falar assim, você é feio, problema dele, conceito dele. A outra coisa é a pessoa fazer um julgamento e te colocar na roda, né, como dizem, e você não gostar. Por quê? Você não, é como se você... Por exemplo, eu nunca quis me defender numa reunião imensa. Faço isso. Sabe por quê? Vai correr um debate. A coisa vai piorar muito mais. E eu não quero isso, não quero me expor a esse ponto. Mas se a pessoa falou alguma coisa, posso até concordar,
com várias coisas, mas por que se expor? Aí entra aquela questão da regra, aquela questão de educação, entra uma série de coisas que, vamos supor, quando você realmente fala, né, a mesma coisa para a pessoa e ela está sozinha, ela pode receber mal, tudo bem, ela pode receber bem, como uma crítica construtiva, tudo bem, mas ela está ali e ela não se sente exposta e é mais fácil dela escutar e ela se sente melhor quando ela está escutando só de você. Quando é num grupo inteiro, você fica muito nu. E outra coisa, tem essa questão da você também não poder se defender no meio daquele tanto, porque a coisa vai render. Né? Quando uma pessoa tem uma opinião sua e te expôs, você não pode falar nada, porque ela vai querer colocar o que ela pensa, porque ela pensa, e ela vai arranjar mil coisas, mil provas, do que ela percebeu antes. Então, assim, é muito delicado. Né? A Vicentina está falando do racismo ali. O problema não é nem o racismo em si. A pessoa sabe que tem aquela cor. Igual eu vi uma propaganda pequenininha daquele cara, né, que é casado com aquela menina que também é negra, que faz vários filmes. Ele está conversando com o Bial. Ele falou que nunca pensou que tantos negros é que estavam presos, que tantos negros é que estavam no manicômio, que tantos negros é que estavam passando fome, que tantos negros é que estavam desempregados. Então, na hora que você convive com uma coisa dessa, você vê que o racismo não é simplesmente, eu tenho essa cor. É a subjugação que dói, sabe? Eu fico pensando, como é que eu ia me sentir mal se eu fosse subjugado o tempo inteiro? Roubou alguém, é aquele cara ali que é escurinho. Passa o escurinho à noite, a gente fica com medo. Entendeu? Assim, então é muito mais do que a cor, é o status quo, é a cultura, é o ambiente, é muita coisa, nossa. Por isso que eu acho, sabe, Carlos, quando a Vicentina fala de conhecimento, quando você fala de conhecimento, a gente tem uma certa tranquilidade de falar, não, estou aprendendo, a pessoa está achando assim, eu não concordo, eu concordo até aqui, e vamos analisar o que ela falou dentro do que eu sei que eu faço, e igual você falou aí, Carlos, do calo, né? Você tem um calo, a pessoa está pisando no seu calo, realmente você rosna, né? Você fala, vou fazer alguma coisa. Mas, e é a questão do conhecimento que vocês falaram, assim, né? Que realmente a gente tem uma certa tranquilidade de ouvir. Né? Eu ouço e eu analiso. E concordo depois, e fecho depois. Às vezes eu só recebo. Né? Fico com aquilo e vou matutar. Né? Vou perceber, vou ver. Aí a coisa entra e eu falo assim, não, é isso mesmo, é isso aqui, é nesse caminho que eu estou. Eu estou no 1, 2, 3, 4, eu estou no 3. Uhum. Amanhã eu posso até ir para o 4. Mas é essa questão, né, da questão do realmente do desenvolvimento, de estar aberto para crescer, né? Se você não estiver aberto, você não vai escutar. E você tem que escutar mesmo, porque senão a gente não sai do lugar. Sim, aí tem várias... Acho que o mais importante de tudo isso que está falando é o seguinte, tem dois contextos diferentes. Um é aquele contexto que a gente está em busca da nossa aprendizagem, do nosso crescimento. Então, eu estou dentro de um contexto educacional, vamos dizer assim. Então, estou dentro de um grupo, buscando me conhecer, me ver, aprender. Então, esse tipo de exposição aí é totalmente diferente do que um outro lado aí, que é, vamos dizer, o lado esotérico da questão. Dessa convivência social, profissional, das nossas relações humanas, mas fora de um contexto educativo. Sim. Bom, independente do contexto, nós temos que ver duas coisas. Uma é se eu estou sendo agredido, ou estou sendo o alvo da perturbação, vamos assim dizer. E outra, se eu sou o perturbador. Então, são dois pontos. Bom, da questão social, dessa normatização aí em termos de racismo, toda a situação que envolve esse contexto, a gente não vai entrar nisso, porque tem várias causas, vários motivos, como o Cris falou, tem toda uma cultura aí que veio lá com a escravidão, desde a época dos escravos, todas essas coisas. Né? Não é só a cor, né? Tem várias coisas que entram nesse coisa aí, isso não é objeto das nossas reflexões, dos nossos estudos aqui.
A gente vai entrar dentro daquele contexto de autoconhecimento e tudo mais. Bom, dentro disto, nós, enquanto a gente se propõe a se conhecer, a crescer, a mudar, a gente nunca deve maltratar o outro de forma alguma. Nem desprezar, nada. A gente tem que compreender que todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos potenciais, nos encontramos em situações diferentes, em pontos diferentes da jornada, da caminhada, e essas questões da vida são material didático, porque o posto que eu estou ocupando agora não significa nada. Por exemplo, hoje eu posso ser o rei, a rainha. Inclusive, diz que a esposa do Constantino, ou a mãe dele, obrigou a religião lá atrás a tirar a reencarnação da Bíblia, do Evangelho, porque ela era rainha, ela não queria, achava absurdo ela vir numa outra vida como escrava. Ela não aceitava isso. Não, tira isso daí. Como se, pelo fato de apenas tirar o conhecimento, né, de um texto, ou esse conhecimento, ele fosse parado de ser divulgado, que ia mudar o real. Bom, tirou, a gente sofreu danos com isso aí, uma série de consequências disso aí, mas não altera nada, porque hoje eu posso ser rei. Mas o meu valor do lado de lá vai ser medido por outros fatores. É como eu tratei os outros, ou seja, é naqueles terrenos, para falar em síntese, qual bem eu produzi e qual mal eu pratiquei. E isso que vai me avaliar e vai determinar a minha situação do lado de lá. Então, se eu fiz o bem, se eu ajudei, se eu produzir, se eu contribuir para o crescimento dos outros, para a melhoria dos outros, seja em que área for, eu vou chegar do lado de lá com outro olhar, no outro patamar. Mas se eu produzir o mal, se eu prejudiquei, se eu trouxe prejuízo, desarmonia, vou chegar a um patamar totalmente diferente. Então, dentro dessas linhas, nós cientes disso, essa situação, porque o cara hoje é presidente da República, ou porque ele hoje é faxineiro, é mendigo, a gente não sabe da situação daquele ser, daquele coração. Por exemplo, tem um senhor mesmo que vai contar uma história que ocorreu, ele é amigo do Chico, da história do Jorge. Ele era um mendigo que não tomava banho, fedido, parece que não escovava dente, chegava lá, o Chico tratava ele, tinha uma ferida nos lábios, parece que tinha algumas feridas pelo corpo, e o Chico tratava ele com o maior carinho, com o maior cuidado, e ele pedia esmola, diz que ele colocava tudo num saquinho, tudo que a pessoa dava para ele colocava dentro numa capanga, que ele carregava. Ele pegava aquilo, dinheiro, tudo, jogava dentro da capanga e amarrava aquilo. Eu fiquei pensando, o que ele fazia com esse dinheiro? Eu acredito que ele dava para os outros necessitados, ou igual ele, ou até pior do que ele. Por quê? Porque o Chico revelou para alguns amigos íntimos que esse Jorge, sabe quem veio buscar ele aqui? Jesus. Quando ele morreu, Jesus é que veio buscá-lo. Agora, esses homens ricos, endinheirados, famosos, quem vem buscar eles? Quando é o próprio capeta mesmo, de chifrinho e tudo? Ninguém. E a minha curiosidade ainda foi maior, porque o Chico falou que ia morrer, mas não contaria quem foi ele na história. Quem foi esse personagem? Eu fiquei julgando, quem foi esse Jorge? Então, assim, o que quer dizer com isso? É que a nossa posição aqui no mundo não significa nada. Nada. A nossa posição no mundo é apenas oportunidade para eu espalhar o bem. Então, se eu tenho dinheiro, se eu tenho condições, vou fazer o bem que está ao meu alcance. Se eu não tenho, então eu vou fazer o bem dentro daquilo que eu posso. Qual bem que eu posso fazer? Respeitando o outro, tratando todo mundo cordialmente. Por que eu vou maltratar o mendigo, a empregada? Não tem porquê, gente. A gente não sabe quem está ali pela nossa frente. De repente, pode ser uma pessoa que foi meu pai, minha mãe lá atrás, meu irmão,
alguém querido, alguém que eu amei, que agora, nesse quadro, a gente está aqui de inconsciência, e nós vivemos num quadro de inconsciência, eu não reconheço aquela pessoa. Eu não sei quem está pela minha frente. E isso não significa nada. De repente, aquela pessoa no mundo espiritual está mais alta do que eu. Existe uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo de uma rainha da França, ela clamando que quando ela chegou no plano espiritual, aquelas pessoas que ela pisava, que ela maltratava, que eram os servos dela, estavam numa posição espiritual muito maior do que a dela. E ela se via do lado de lá como mendiga. Mendiga. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então não vou maltratar ninguém. Esse é um quadro. O outro quadro, quando a pessoa está me expondo, aí é aquela questão, né? Por que o outro está me expondo? Qual o motivo? Quais os objetivos do outro me expor? Primeiro, eu não posso expor ninguém. Isso aí é uma porta fechada para mim. A não ser que eu estou vendo alguém que está fazendo mal, prejudicando os outros. Eu já conversei com ele, sei que essa pessoa não vai mudar e não tem condições de mudar. Aí eu tenho que procurar o outro e falar assim, olha, toma cuidado, porque o fulano, ele é complicado, e tentar alertar o outro na medida do possível, sem que o outro seja exposto. Se não houver outro jeito, outro recurso, aí tu tem que abrir o outro, porque o bem da maioria vai superar o bem de poucos. Então, dentro dessa situação, dentro desse contexto, essa atitude ainda até é aceitável. Mas, se o outro, aquilo que está fazendo, está prejudicando só ele mesmo, não tem por que eu expor a pessoa. Então, por que motivo eu vou expor o outro? É muito importante. Por que eu vou falar mal do outro? Mais importante ainda. Ou seja, o que me move nisso aí? E, se é o contrário, aí também é muito importante eu ter esse autoconhecimento, esse autocontrole, para saber agir dentro da situação de forma equilibrada, por não trazer ainda maiores prejuízos, nem para mim e nem para os outros. Por isso que, como vocês estão mesmo vendo, a Vicentina falou, você também falou, Bárbara, a gente sabe disso, da importância do autoconhecimento. Porque se não tiver conhecimento, se não tiver consciência, se não tiver essa maturidade, entendeu? Eu não vou saber agir de uma forma equilibrada dentro de tudo isso. Eu não vou saber ajudar e nem me ajudar. Eu posso ainda piorar a minha situação e a situação de todos, ele virar a maior confusão ainda. Você falar nisso, eu vou lembrar. Eu estou relendo o livro Francisco de Assis, e o Papa Urbano III, quando ele desencarna, que ele ele foi assassinado, e aqui na Terra ele começou a questionar as coisas. Então, por exemplo, a guerra da Turquia. Os turcos estavam querendo nada mais nada menos que a terra que era deles. Por que a religião estava contra? O respeito ao ser humano, aquelas coisas todas. Aí um dos pessoal lá da igreja que tinha o anel com veneno lá, deu para liquidar a vida dele. Né? Liquidou a vida dele desse carro. Quando chega no plano espiritual, a espiritualidade conversa com ele e mostra para ele. Ele tinha que respeitar, pelo nível evolutivo que ele estava começando as reflexões dele, que começou aqui na Terra, ele tinha que respeitar o piso que o outro estava. Aí ele começa a demonstrar cada um na sua religião. O católico, a forma de adorar a imagem, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele vai mostrando o respeito que ele teria que ter, porque ele já passou para aquele nível que o povo estava. Agora ele estava num nível de reflexão das atitudes errôneas do ser humano. Mas o respeito ele tinha que ter para com cada uma daquelas pessoas, independente de religião, de seita, de etnia, qualquer coisa. Entendeu? Por isso que essa questão de ajudar, ela é assim, muito delicada, porque como eu ajudo? Eu não consigo saber o nível que o outro se encontra, nem as necessidades do outro. Por isso a gente tem que abordar esse ponto com muito critério, com muito cuidado. Então eu faço o seguinte, eu olho, se eu vejo que o outro não tem nenhum interesse na área, eu me calo. Vou falar o quê?
Se eu vejo que ele tem algum interesse, aí eu dou alguns trocados e vejo o que ele faz com isso. Dependendo do que ele fizer com isso, eu vou dando mais. Na medida que a pessoa vai solicitando, eu vou dando mais e mais e mais. Acho que é uma forma correta de fazer isso. Ou seja, a gente está trabalhando o respeito, as diferenças. Se a pessoa, às vezes até que a pessoa tem potencial, tem condições de saber mais, mas ela não quer. Então eu tenho que aceitar. Eu não posso obrigar o outro a querer, forçar o outro a caminhar. Eu tenho que saber respeitar as escolhas do outro. Oi? Não, só falei que é. E isso é difícil para nós, a gente saber esses limites, porque Deus não nos força, Deus não nos obriga assim a engolir a coisa contra a vontade. Então, se o outro falou, mostrou que não quer, não tem interesse, eu sigo em frente. Como se fosse, olha, meu filho, tudo na vida tem um preço. Se você quer pagar o preço para seguir esse caminho aí, a escolha é sua, a liberdade é sua, o livre-arbítrio é seu, é um direito que você tem. E deixa a pessoa seguir. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que preocupar comigo. Não desrespeitar o outro, não invadir o espaço do outro. E também conseguir agir dentro das linhas de que o outro não me desrespeite. E se o outro vier me desrespeitar, eu vou saber aproveitar desse momento, dessa circunstância, alguma lição da minha aprendizagem. Ver o meu orgulho, ver a minha vaidade, ver a minha prepotência, ver o quanto a gente é egoísta, quanto a gente é egocêntrico. E é nesses momentos que surge essa oportunidade de a gente se avaliar, se rever, agir de forma diferente, não querer revidar, não querer vingar, porque nós fazemos muito isso, né? A gente quer se vingar do outro, a gente quer revidar. Então, se o outro me agride, eu vou e agrido o outro. Então, esse é o momento de parar e pensar. Espera aí. Graças a Deus, em alguma medida, eu tenho conseguido fazer isso. Por exemplo, perdi uma grande soma de dinheiro, né? Assim, desesperante, mas uma boa soma, R$ 2.500, por exemplo, isso há um tempo atrás, hoje está muito pouco. Praticamente meu salário todo, de um mês, a pessoa me enganou, levou o salário embora, eu ia entrar na justiça, eu pensei, mas não. Vamos rever, reavaliar isso aí, de repente, melhor deixar isso aí. Aí eu não, a gente tem que saber agir com maturidade. Aí eu pensei, não, eu vou entrar com um processo até para alertar os outros. Aí quando eu vi que realmente até as próprias autoridades me falou que recuperar esse dinheiro é impossível, então vamos embora. Não vamos ficar chorando sobre o que foi derramado, sobre o que foi perdido, desesperado. Esquece. Jogue isso na conta da lição. Isso foi o valor que eu paguei para aprender. O valor que eu paguei. Então, nesses momentos de dor, de dificuldade, a gente tem muitas lições para aprender se soubermos agir com uma outra postura. E a gente que se propõe um crescimento, autoconhecimento, conscientização, isso é importantíssimo para nós. Então, a gente está numa situação de discussão, de desequilíbrio, e eu tenho que procurar o equilíbrio até para ajudar o outro a alcançar o equilíbrio dele. Porque senão é aquilo que Jesus falava. 2 cegos guiando um ao outro. O que vai ocorrer? Se os 2 são cegos, todos os 2 vão para o buraco. Então, por isso que no ditado popular fala, né? Quando um não quer, 2 não brigam. Então, se o outro está lá perturbado, está desequilibrado, eu tenho que ter o meu equilíbrio, ter essa tranquilidade até para poder ajudar. Até para poder contribuir com aquele contexto. Seja com uma prece, seja conversando, aí isso vai depender de uma série de situações, de circunstâncias. Muitas vezes aqui, por exemplo, às vezes eu estou aqui à noite, aqui em casa, vendo filme, ou na janela ali, vejo pessoas brigando lá na rua, lá, discutindo. Na hora eu entro em prece e começo a pedir por eles. E é interessante que a gente vê o resultado, pelo menos aparentemente. Logo, logo, aquela coisa ali se acalma, cada um vai para o seu lado, ou vão juntos, mas num outro patamar. Já que eu não posso contribuir de forma direta, então eu vou contribuir com as minhas orações.
a gente sabe que nesses momentos de conflito e de confusão, a atuação espiritual é muito grande. A pressão espiritual que a gente vive sobre ela, todos nós vivemos. Então, essa espiritualidade inferior realmente quer confusão mesmo e conflito. Então, dentro dessa hora, a gente entra numa prece, aí vem aquele jato de luz e, pelo menos, só ficam os dois contundentes lá. E fica mais fácil de alcançar um certo equilíbrio. Bom, continuando aqui, ele vai falar, muitos acreditam que estão vivendo intensamente, mas apenas estão dilapidando o maior patrimônio que possuem. Então, dentro desse contexto, eu vivo intensamente, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente está realmente dilapidando esse patrimônio que a gente tem, chama vida. A gente vê muito, que é uma coisa fácil a gente ver isso no meio artístico, nesse meio mediático, de uma forma geral. As pessoas vivem intensamente, significa que estão aproveitando na farra, na gandaia, bebendo, sexo, droga. Isso para eles é viver intensamente. De uma forma geral, na vida é isso. A gente vê que todas essas pessoas, elas acabam numa rapidez, sabe? O vigor físico delas, declina muito rápido. Pessoas que têm 50 anos têm cara de 80, cara de 70, cara de 60. Eles parecem ser muito mais velhos do que são. Por quê? Por causa desse desgaste. Na verdade, dilapidação do maior patrimônio que possui. E na medida que nós fazemos isso, nós somos considerados para a vida espiritual como suicidas inconscientes. Todo mundo que vive na gandaia, vive aproveitando, vivendo a vida intensamente, entre aspas aí, são considerados pela espiritualidade e pelos planos superiores da vida como suicidas inconscientes. Mas isso que não respeita o próprio corpo, né? Que é o patrimônio que nós temos, né? Não é só de respeito ao corpo, não, né, Vicentina? Você vive emocionalmente, em perturbação, em desequilíbrio, alimentando pensamentos, né, que é desorganizados, né, negativos, isso traz desgaste também. Agora, é lógico, se você vive dentro desse quadro, nas noitadas aí, bebendo, com mulherada, com homem e tal, com álcool e outras coisas mais, esse desgaste vai ocorrer muito mais acelerado. Até mesmo por causa do vampirismo que existe. Então, muitas vezes, a gente vê esses filmes de vampiro, não existe não. É realmente, como eles retratam no filme, não. Mas existem aqueles seres que são considerados vampiros, que em vez de sugar o sangue, suga energias, as nossas energias. Mas isso aí a gente entra numa outra área, em outro campo. Bom, então a gente tem que tomar maior cuidado com essa questão de viver intensamente. O que significa viver intensamente? Se a gente quer realmente viver intensamente, vamos procurar nos autoconhecer. Vamos trabalhar o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento, aí sim a gente vai viver intensamente. Que haja luta. Então, Enertino, segundo a visão materialista, soube viver a vida. Muitas viagens, muitas festas, muitas mulheres. Numa visão espiritual, viveu a vida, mas não mergulhou na própria existência. Então, a partir do plano espiritual, da observação das atividades superiores, como que a gente está avaliando, como avaliaríamos a nossa vida? Viver em festa, em viagens, com namoro, aproveitando e tudo mais. Estamos vivendo, mas a gente não está mergulhando na própria existência. O único caminho desse mergulho íntimo é quando a gente vai trabalhar esses processos de autoconhecimento, de reavaliação, de rever, de reexaminar. Em suma, o Enertino foi o homem do mundo. Até essa altura da vida dele, até essa altura da vida, aos 75 anos de idade, ele tinha 75 anos, ele foi o homem da vida. E na medida que a gente vive dentro dessa linha, ou seja, o que nós estamos semeando, é algo também que a gente não para pensar, não para rever, analisar e avaliar.
O que nós estamos semeando? Sementes de alegria, de felicidade? Porque a todo momento nós estamos semeando para frente. E da mesma forma que a todo momento nós estamos colhendo o que nós já plantamos. Vivendo dentro desses quadros, a gente até pode achar que a gente está colhendo boas coisas. Eu sou feliz. Mas realmente, será que tudo isso aí traz felicidade? Se for assim, as pessoas famosas do mundo devem ser muito felizes. As pessoas poderosas do mundo devem ser muito felizes. Putin, então, deve estar morrendo de felicidade. Deve ser um cara super feliz. A Xuxa deve ser outra. Bill Gates, então, deve ser o cara mais feliz do mundo. Que não falta dinheiro para ter o que quer. Quer um avião? Tem um avião. Quer uma casa? Tem aí. Quer um empregado? O que falta para ele? Deve ser feliz, né? A segurança emocional que eles não têm. Aí está o Chico. Então, o que é felicidade? E o que nos proporciona felicidade? Então, de acordo com esse que está falando, de acordo com o mundo, o Ernestino foi uma pessoa lá feliz, né? Ou seja, estava aproveitando a vida, mas a partir da perspectiva espiritual, não houve mergulho na própria existência. Não houve um processo de autoconhecimento. E na medida que a gente vai vivendo dentro desse quadro, a gente também, o que nós estamos plantando para o futuro? Com certeza não é saúde, com certeza não é equilíbrio, com certeza não é bem-estar emocional. Agora você está falando ali, que você falou o quê mesmo, Zendinho? Que eles não têm o quê? É segurança. Segurança emocional. Então, a segurança emocional não vem das coisas de fora. A segurança emocional é uma construção que eu tenho que realizar. E se eu não realizar essa construção, se eu não trabalhar isso, se eu não construir isso, eu não vou ter segurança emocional. Não tem como. Ela não é comprada. Dinheiro nenhum compra segurança emocional. Nada dessas coisas. O dinheiro até pode me propiciar condições de eu alcançar estas coisas. Por exemplo, através do dinheiro eu posso comprar um livro, eu posso fazer uma terapia, eu posso ir em busca do conhecimento, porque eu vou ter mais facilidades. Coisa que a pessoa está lá ralando 8 horas por dia, o cara trabalha lá na obra, de pedreiro, 8, 9 horas por dia, eu chego em casa cansado, quase morto, dinheiro que ganha para dar conta da sobrevivência, não vai ter tempo de realmente pensar nessas coisas. Ou vai ter muito pouco tempo. Né? Tempo a gente sempre tem, desde que a gente saiba trabalhar. Mas, pelo menos, condições de correr atrás dessas coisas é bem precário, né? Bem difícil. Apesar de que hoje, com a internet, com livros, sempre você pode alcançar e fazer alguma coisa. Hoje, realmente, o conhecimento está disponível. Não tem como a gente falar, eu não tive oportunidade. Não. Hoje, realmente, a coisa passa eu não quis. Eu não valorizei. Eu não me preocupei com isso. Por isso que o mundo hoje está muito fácil. Tanto para a gente crescer, quanto para cair. Estamos tendo ambas facilidades. Tanto nesse processo de renovação, de crescimento, quanto também de queda. O mundo hoje fornece possibilidade de você aproveitar, se divertir, aferir prazer de todas as ordens, E tudo mais ou menos ao alcance de todo mundo. Bom, com esse tipo de vida, resultado, ele teve uma doença, teve um ataque cardíaco, ele estava saindo da churrascaria, então, ao sair de uma churrascaria com a filha, ou seja, mais uma vez, vivendo aquele processo de aproveitar a vida, estava aproveitando a vida, desfrutando dos prazeres que a vida proporciona, já que tinha condições, ele era empresário, dono de diversas empresas, aí pucutuf. Teve o ataque, e como era uma pessoa endinheirada, foi rapidamente socorrida. E foi para o hospital, ele já fez eletrocardiograma, ecocardiograma, cintilografia, que uma pessoa pobre, sem condições,
vai enfrentar muitos percalços aí, muitas dificuldades, né? De atendimento, vai ter que enfrentar SUS, aí o médico não está lá, ainda mais 3 horas da madrugada, no SUS você não vai encontrar ninguém. Você vai ter que esperar o dia seguinte e olha lá se o médico vai comparecer, né? Que muitos médicos vão lá, só bater o ponto lá, ganhar o salário dele e vai embora, não atende ninguém. Então, mais uma vez, o que nós estamos plantando para o nosso futuro? Então, os exames acusou aí um fornecimento inadequado de sangue ao músculo cardíaco. É interessante, né? Porque o coração é um músculo, né? Ele é um músculo. Devido ao crescimento de depósitos gordurosos e seráceos, ou seja, de cera, de gordura, né? Na parte interna de suas artérias. Então, ou seja, isso aí é o resultado do quê? Do tipo de vida que ele estava levando. Então, se eu estou aí na vida, vivendo aí, aproveitando, o que eu estou carregando para o meu amanhã. Tanto no físico, agora, a gente também nunca pode esquecer que a gente, quando está encarnado, eu estou provocando no corpo físico, nas minhas emoções, no meu psicológico. Geralmente, emoção e psicológico, a gente nunca lembra disso. Espiritual, então, é que... Isso aí nem entra na minha cogitação. Coisa espiritual, não, isso é coisa de religião, de religioso. Ai, credo, quero saber disso. Mas, infelizmente, todos nós temos uma área espiritual, uma área psicológica, mental e uma área emocional. E também temos atualmente um corpo de carne, então temos uma área biológica. E a gente só preocupa e só vê essa questão biológica, né? Saúde, quando a gente fala em saúde, a gente só pensa em saúde do corpo físico. A gente nunca lembra da saúde emocional, da saúde psicológica, da saúde espiritual. Por isso que o Emmanuel vai dizer, numa de suas lições, lá no livro Consolador, estou até para postar esse texto no grupo Conhecer, e ainda não coloquei ainda, que ele diz o seguinte, cadê aqui? Ah, está no meu celular. É o Consolador. Mas o texto está aqui no meu celular, quer ver? Que é falando da saúde. O que é saúde? Porque a pergunta fizeram para ele o seguinte: a partir da perspectiva espiritual, para a espiritualidade, o que é a saúde? E ele vai responder: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. É isso que nós estamos falando. Para nós, falou em saúde, a gente só pensa no corpo físico. Ou seja, o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Se é órgãos materiais, está falando de quê? Corpo físico, corpo biológico. Então, poderíamos ler assim: para o homem da terra, ou seja, para as pessoas, para nós, a saúde pode significar o equilíbrio do nosso corpo físico. Mas, para o plano espiritual, você tem que colocar, para o plano espiritual, todavia, que é o mas que eu falei, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Perfeita harmonia da alma. Para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então, olha o que está colocando. Primeiro, que para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. E a nossa alma, quando nós estamos aqui encarnados na Terra, ou seja, estamos dentro desse corpo físico, é espiritual, mental, emocional e biológico, corpo físico. Porque, na verdade, a situação do nosso corpo físico é resultante desse aspecto espiritual, psicológico e emocional. Essas 3 condições é que vai determinar a situação do nosso cosmos físico, fisiológico ou biológico. Agora ele fala que para a gente conseguir, então, essa saúde perfeita da alma,
muitas vezes, na maioria, eu diria que sempre vai haver necessidade da contribuição preciosa das moléstias, ou seja, da doença e dos desequilíbrios transitórios da Terra. Então, todos esses processos aqui são transitórios. Esses transtornos, essas dificuldades, com uma observação aqui, que os transtornos emocionais, psicológicos e espirituais, a gente carrega para o plano espiritual. Só os transtornos físicos é que ficam aqui na Terra. Por exemplo, a gente tinha uma doença, por exemplo, eu mesmo tenho um problema cardíaco. Então, quando eu morrer, eu vou chegar no plano espiritual com esse problema, exceto se eu resolver essa questão aqui. E como é que eu vou resolver isso? Trabalhando autoconhecimento, conscientização, descobrir as causas disso aí e tentar resolver isso. Aí eu vou chegar no plano espiritual mais equilibrado. Mas muitas vezes a gente chega lá levando os resquícios disso, de todas as doenças. A gente chega lá diabético, a gente chega lá com todos esses transtornos emocionais e psicológicos. Por isso que muitas vezes a gente chega lá, a gente tem que estagiar nos hospitais, cujos eles se situam naquelas zonas que muitas vezes é designada de umbralinas. Porque nas zonas superiores do plano astral, ou do plano espiritual, não tem como eu adentrar nessas zonas portando desequilíbrio. Não tem jeito. Por isso que há necessidade de cidades como o Nosso Lar, e Novos Horizontes, Alvorada Nova, são várias colônias que existem no plano espiritual ao redor da Terra. Novos Horizontes, por exemplo, é uma cidade que está em cima de Belo Horizonte. Então, tem várias colônias espalhadas Nosso Lar em cima do Rio de Janeiro. Espalhado pelo mundo, pelo globo todo, onde a gente vai ter que estagiar. São zonas transitórias. Nessas cidades tem regiões que estão situadas nessas zonas de energias mais densas, que a gente chama de umbral, e aqueles bairros que estão em zonas de maior ascendência de equilíbrio, ou de luz, ou de regiões mais superiores. Então, para a gente chegar nessas zonas, a gente tem que passar por uma depuração, por um reequilíbrio, senão não tem como. E muitas vezes, muitos reencarnam sem nem chegar nessas zonas superiores. E a necessidade é tão grande, a gente vem lá da zona inferior para cá. Não tem um preparo. Não tem preparo, não tem condições. Preparo espiritual para chegar aqui na Terra. Não, chegar aqui na Terra a gente não, né? A gente vem, infelizmente, e nós vimos de qualquer jeito. Por isso que eu falo para vocês, é muito importante começar a trabalhar, a procurar esses processos de autoconhecimento, crescimento, para a gente poder chegar no plano espiritual, a gente poder passar rapidamente por essas zonas, vamos dizer, menos felizes, situações de menos felizes, adquirir aquele equilíbrio, aquela sustentação, para a gente aprender, aproveitar essa estadia nossa lá, de aprender, de tudo mais, de se preparar para a gente poder reencarnar preparado. Porque nós vamos ser seres humanos de um outro nível, de maior equilíbrio, de maior preparo, para a gente aproveitar a reencarnação aqui, a gente mudar o nosso quadro de felicidade, gente. Você falando isso, vou voltar no livro Antes de Assis, porque a espiritualidade, quando está conversando com o Papa lá, Urbano III, fala para ele, quando você começou a reflexionar sobre essas coisas aqui da Terra, alguém tirou sua vida. Mas aqui você vai continuar reflexionando e respeitando aquilo que eu falei antes. Por isso que ele vai encerrar aqui falando, embora a gravidade do caso, já que Ernestino tinha 75 anos, esse não era seu único problema de saúde, a questão cardíaca. Referimos-nos à saúde considerando-a em termos mais amplos. Não só seu corpo estava adoecido, mas também sua alma. O que a gente acabou de ler aqui do Emmanuel? A saúde é o pleno equilíbrio da alma. Então, todos nós temos uma alma desequilibrada. A nossa alma, todos nós, a nossa alma está conturbada, está perturbada. E só na medida que a gente vai trabalhando dentro dessas linhas de autoconhecimento, de autoconscientização,
e nós vamos refazendo, resolvendo essas zonas de perturbação da alma e caminhando na direção de equilíbrio. Bom, aí a semana que vem a gente continua, até deu de subtítulo Saúde versus Doenças versus Espiritualidade. A gente deu esse subtítulo, nós vamos ver aí, continuar aí na história de Ernestino. Aí, Bárbara, se você quiser ver a história do Ernestino, gente, no início do vídeo, a gente leu a descrição lá, e aqui nós vamos, a partir de agora, a gente vai acompanhando a história da família Lauser, o que eles viveram, o que eles passaram, os dramas deles lá, tudo isso, e vamos aprender com eles. E o Paviani vai trazendo algumas reflexões em torno desses acontecimentos todos, e nós, em cima de tudo isso, aí vamos também refletindo e pensando, reavaliando tudo. É interessante no início do livro, acho que você falou isso no período da aula, Bárbara, não estava... Essas pessoas, eles mudaram os nomes dos familiares, são fatos, aqui na Terra. São fatos reais. Realmente, tudo isso aconteceu. O livro contém a história do Ernestino. Isso. Mas não é esse o livro. O livro é esse aqui. A Vida, Seu Maior Patrimônio, do Aguinaldo Paviani. Então, ele tem a história do Ernestino, e eu achei interessante que ele vai trazendo a história do Ernestino e fazendo algumas reflexões. Então, ele traz uma reflexão antes, pequenininha, aí depois ele faz uma reflexão maior em cima daquilo que ele pontuou pequenininho, e depois ele vai narrando a história, que vai mais ou menos encaixando dentro daquelas reflexões que ele fez. Então, por exemplo, nós já fizemos 2 reflexões já, né? A gente já viu a primeira e a segunda, e hoje nós vimos a história do Ernestino. Ele estava saindo da churrascaria, passou mal, ele estava com a filha e foi caminhado para o hospital e nessa casa de saúde. E semana que vem a gente vai continuar a história, ver quais são as ocorrências, o que ele foi experimentando, e vamos conhecendo mais a família Nauser. Vamos ver quem é essa filha, como é que é, se ela é mãe, se não é, se ela tem filhos. Vamos desbravando aí as histórias. Bem, gente, então é isso. Alguém quer fazer alguma observação aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Vicentina, Márcia, Bárbara, tudo ok? Beleza, então. Márcia? Tá ok. Beleza também? Tá. Por exemplo, as meninas não, mas nós já fomos até no final do livro, né, que a gente já leu. É interessante que a gente tem as oportunidades a todo momento, a conclusão que eu tirei Sim. dele. A gente tem as oportunidades a todo momento de dar o salto, a todos os momentos de buscar o melhor. E o mais lindo que ele, de alguma forma, ele consegue isso, mas aí só no final do livro. A providência divina, o que a gente chama de Deus, né, ele nunca deixa de ajudar os seus filhos de alguma forma. Então, hoje, é aquilo que a gente falou no nosso estudo de hoje. Hoje, o conhecimento está disponível. Sabe? Tem de tudo. Hoje a internet está aí aberta, livros, grupos. Então, a gente não alcança, não tem... É porque a gente realmente não quer. Você mesmo, por exemplo, igual um curso do Enneagrama aí, um curso super caro, difícil, realmente não é para qualquer um fazer, porque pelo preço que eles cobram, mas a gente está aí, dando os cursos gratuitos. Então, quer dizer, quem realmente está querendo, correndo atrás, se não alcança, é porque o que está impedindo? Né? O que impede? Bom, vamos lá então finalizar o nosso estudo, agradecendo a Deus, né, pela oportunidade. Senhor da vida, Jesus, divino mestre de todos nós, nesses instantes em que finalizamos o estudo desta noite, gostaríamos de vos agradecer pela oportunidade, por todas as bênçãos que tivemos, agradecer, Senhor, a presença dos corações amigos, da espiritualidade amiga, que veio em nosso amparo, em nosso auxílio, agradecendo também a presença daqueles corações que, a partir dos planos espirituais, acorreram se unindo a nós para o estudo, a aprendizagem. Abençoa-os,
Abençoe a todos que nos reunimos no plano físico para as reflexões e estes estudos igualmente, Senhor. Lembrando os familiares, amigos, conhecidos que estejam estagiando por momentos mais difíceis e complicados da sua vida, que eles possam ser envolvidos por tuas forças, fortalecidos, para superarem esses ocorrências com maior lucidez, com maior disposição, tirando delas aquelas lições preciosas ao seu reequilíbrio e bem-estar. Pedimos ainda abençoar Aguinaldo Paviani e todos aqueles que contribuíram para que esse livro chegasse até a nós. Abençoe esses corações e abençoe a todos nós, Senhor, abençoando igualmente a toda a humanidade, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Só uma coisa. Bárbara, Márcia, Carlos e eu. A espiritualidade trabalhou nosso corpo, viu? Nosso organismo. Ai, que bom. Que bom. Aquilo a gente sempre fala, né? Quando a gente se abre... Eu tenho vontade de chorar, você acredita? Quando a gente se abre, quando a gente se dispõe... Sinceramente, me deu até vontade de chorar. É aquele negócio, é que a gente acabou de falar, né? Deus está sempre nos abrindo oportunidade, sempre... É aquela história. Gente, o primeiro passo é nosso. Se a gente dá o passo, a ajuda não nos falta. Quando a gente está realmente com sinceridade, com honestidade, está buscando dentro desse patamar, a gente sempre é ajudado. Pena que nem todos sabem valorizar, mas cada um no seu patamar, cada um na sua hora. Bem, meninas, é isso. Muito obrigado. Falou. Até semana que vem, se Deus quiser. E eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa Obrigada noite. pela oportunidade, pelas bênçãos, por tudo. Com certeza, minha amiga. Com certeza, Bárbara. Um grande beijão para todos vocês. Beijo. Tchau. 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 Você sentiu? Você está trabalhando? Não.